Olá pessoal, antes de você assistir o restante desse vídeo, eu gostaria de indicar a você um combo de livros da nossa editora. Você sabe, a nossa editora é uma editora missionária, editora da Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial, e boa parte desses livros são destinados a missões. Então nós estamos com um combo de 5 livros e uma promoção espetacular para você que adquirir esses livros de vários autores aqui. Então é uma promoção muito bacana na nossa editora. Por exemplo, Volte a ser feliz da maneira correta, enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os porcos. É um dos livros mais maravilhosos para você que não está conseguindo ser feliz. Eu não estou conseguindo vencer esse obstáculo. Esse livro aqui vai falar poderosamente com você. 24 segredos das pessoas de sucesso. Esse livro aqui vai lhe dar muita luz no seu trabalho, no seu dia a dia. Um livro voltado, tem coisas que as pessoas de sucesso fazem em comum. Se você seguir esse mapa, você vai ter sucesso em muitas áreas da sua vida. Um outro livro que nós temos aqui, Fogo do Avivamento para Hoje, é de um americano que nós trouxemos, Steve Swisher. Eu recebi esse livro na minha mão e decidi publicar ele na editora, porque é um livro muito poderoso, falando sobre o último avivamento que estamos prestes a viver. Você precisa ler esse livro. Um outro livro é de um grande amigo meu, J.A. Araújo. Há muito tempo atrás, ele me mandou um livro e falou: olha, pastor Hernani, você que tem experiência em editoração de livro, te manda um livro e me dá um feedback. Eu li o livro. Meus irmãos, foi um dos livros mais tremendos que eu li sobre depressão. Ele fala sobre depressão à luz da Bíblia, o que é depressão, o que é demônio, e ele vai te ensinar a tratar a depressão. Se é patológico, vai procurar um profissional. Se é espiritual, não adianta um profissional. Antigamente tudo era demônio, agora nada é demônio. Tem depressão sim que é espiritual, que é demônio. Tem depressão que é patológica. E aí, se é espiritual, tem um jeito de tratar. E nesse livro aqui, Depressão à Luz da Bíblia, com o prefácio do meu amigo pastor Simar Coelho, o reverendo J.A. Araújo vai te ensinar como você vai lidar com todas as situações e identificar os seus problemas. O último livro que eu quero indicar a você é especial demais, da pastora Gisele Lobac, Se Deixe em Paz. Gente, esse é o Manual da Mulher Feliz. É um dos livros mais bacanas para mulheres encontrar a sua felicidade consigo mesmo, sozinha, no seu trabalho, com seu bem-estar e etc. Não esperar nenhum fator externo para a sua felicidade. Se Deixe em Paz é um livro que você, para mulher, o Manual da Mulher Feliz, doutora Gisele Lobac. Vai ser um dos livros mais lindos que você vai ler para mulheres. Eu falei aqui para você de 5 livros, tem uma promoção especialíssima dos livros para você poder adquirir, tá bom? É apenas R$90 esses 5 livros e chega na sua casa. Faça agora o pedido, entra no site da Missão Vem, vai estar lá o combo. Entra nesse combo e faça o pedido. Você pode parcelar até em 10 vezes no cartão de crédito. Vai ser muito bacana para você. Vamos agora ao vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilha. Que Deus te abençoe. Jó capítulo 1, no verso 6 ao 12. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se ao Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? Satanás disse: de rodear a terra e vadiar por ela. No verso 8, indagou-se o Senhor: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, reto, justo, que ama a Deus e desvia-se do mal. Diante dessas palavras, contestou Satanás: será que Jó realmente teme a Deus sem segundas intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu, olha o texto, tu pessoalmente, ele está falando para Deus,
tu pessoalmente tens abençoado todas as obras da mão deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhando por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele vai te amaldiçoar e blasfemará diante da tua face. Então o Senhor declarou ao acusador: concedo-te permissão para destruir tudo que ele possui, apenas não estendas as tuas mãos contra a vida dele. Então Satã saiu da presença do Senhor. Bom, todo mundo conhece a história de Jó. Sabemos, portanto, que é uma história extremamente enigmática. Mas o que está por detrás dessas linhas? Em primeiro lugar, essa é uma história verdadeira. O livro foi escrito por Moisés, contando essa história desse arauto da fé, esse arauto do Senhor. Em primeiro lugar, a pessoa de Jó. Apesar de termos muitas teses sobre possíveis falhas na vida de Jó, para permitir tamanha dor e provação, a Bíblia deixa claro quem era Jó. No capítulo 1, verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso para mim está muito claro que Jó não tinha nenhum desvio de conduta. Nós vemos Deus testemunhando sobre a vida de Jó, mas vemos também o próprio Deus declarando sobre Jó no versículo 8. Diz o seguinte: e disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Olha o que Deus diz: porque não há na terra alguém semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Cai por terra aqui qualquer analogia ou qualquer filosofia acerca da conduta de Jó. Jó não foi provado que estava em pecado. Eu já vi alguém dizendo que Jó não conhecia a Deus, porque agora os meus olhos te veem. Antes eu conhecia só de ouvir falar. Também não. Eu já vi pastores dizendo que Jó não era dizimista. Te juro, irmão, jurar não pode, né? Eu te juro em nome de Jesus. Mas esses textos lidos aqui nos mostram que Jó era de uma fé ilibada, de um caráter inquestionável, um homem a que o próprio Deus dá testemunho dele. A família de Jó, a Bíblia Sagrada nos mostra no versículo 2, que Jó tinha uma família próspera e abençoada e muito grande. Diz a Bíblia que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então Jó tinha 10 filhos. A vida e a prosperidade de Jó. No versículo 3 nós aprendemos que Jó era muito rico. Jó era um sheik árabe. Ele vivia ali na Mesopotâmia, nas primeiras civilizações, no Crescente Fértil. A cidade de Ur é uma das cidades fundadas por Nimrod. Nimrod fundou 5 cidades, fundou Nínive, fundou Ur, fundou Babel, que se tornou Babilônia. E uma das cidades fundadas por Nimrod, lá na Torre de Babel, foi a cidade de Ur. Quem era Jó? Era o homem mais rico na sua época. Era um sheik poderosíssimo. Olha o que a Bíblia fala de Jó. E era grande o seu gado, pobre, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Camelo era o Rolls Royce da época, viu, gente? 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muita gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o homem mais rico de todo o Oriente. Imagina um sheik rico. Jó era o mais rico de todos. Jó era uma espécie de um sheik árabe, só que o mais rico de todos. Para você imaginar como Jó era rico. A importância de Jó. Primeiro, Deus e o diabo estão de olho em Jó.
No versículo 7, observamos um texto assim: observastes o meu servo Jó? Deus inquirindo Satanás. Você viu, tem atentado e observado o meu servo Jó? Nós devemos entender, irmão, que essa pergunta nos indica que Deus está nos observando e o diabo também. Todos estão de olhos em nós. Somos observados minuciosamente durante 24 horas por dia. Quem era Jó diante de Deus? Para Deus, Jó era um servo precioso. Como nós já lemos, mas vale a pena ler de novo o verso 8, porque não há na terra alguém semelhante a Jó, homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu aprendo aqui que essas características são extremamente importantes para Deus, e eu vejo nessas características uma característica de fruto do Espírito, de um cristão genuíno. Registrado em Gálatas no capítulo 5, Jó tinha as características que hoje devemos ter. Talvez ele tinha até muito mais que isso, mas para Deus foi as que ele destacou para o diabo: sincero, reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Agora olha para mim. Diante disso tudo, fazemos uma pergunta: por que Jó sofreu tanto? Pergunta essa que você também faz acerca de si: por que eu sofro tanto? Tem gente que a vida dele é tanto problema, que ele conta a história para o carroceiro e é o cavalo que chora. Se ele monta uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. Você conhece gente que de janeiro a dezembro, ou de janeiro a janeiro, ele não consegue passar 2 meses sem ter problemas? Sabe, irmãos, não é fácil ser alegre, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa empolgante nos dias atuais. Vivemos um mundo cão. Vivemos um mundo difícil. Eu acabei de ler agora um noticiário, aqui agora, há pouco. Veio na minha timeline, menino de 6 anos, que é acorrentado todo dia pelo pai, durante 3 horas como lição de disciplina. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, que eles acharam as crianças para abusarem, violentar, matar, destruir. O mundo está caótico, é uma entropia absurda. O mundo está piorando. Em um mundo como esse, em que 72% das pessoas têm algum tipo dessas 3 síndromes que eu vou falar, ou uma crise de ansiedade, ou uma síndrome de pânico, ou depressão. 72% tem uma dessas 3 síndromes. Doenças psicossomáticas. Agora, eu gostaria de te responder da minha forma. O que aconteceu com Jó? É óbvio que é uma tese minha. Isso significa que tem muitas linhas de interpretação. Se você não concordar, apenas joga fora. No versículo 8 ao 11, nós vemos aqui um diálogo entre Deus e o diabo. E aonde acontece esse diálogo? No céu, diante dos zilhões de anjos. Veja, aquele papo, aquela conversa entre Deus e Satanás, tem todos os anjos e demônios do universo como testemunha. Por isso que eu costumo dizer que não existe uma batalha de fato entre Deus e o diabo. O diabo nunca vai entrar numa briga braçal, numa guerra contra Deus. A guerra que existe entre Deus e o diabo é uma guerra intelectual. Satanás se posta diante de todos os anjos e começa a argumentar contra Deus. Ele não é bobo de dizer, me enfrenta. Diante de todos os anjos, diante de todos os anjos caídos, está o Senhor em pé e Satanás falando em alto e bom som, colocando a credibilidade de Deus em xeque e a credibilidade de Jó em xeque. Observe esses textos aqui, presta atenção. A partir do verso 8.
Na versão de King James, diz assim: indagou o Senhor, observastes o meu servo Jó. Em toda a terra não há ninguém como ele, íntegro, reto, temente a Deus, se aparta do mal. Aí o Satanás inquiriu a Deus: porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele, de sua família, de tudo que ele possui? Agora que texto poderoso está aqui, não sei na minha versão, não sei naquela, diz assim, ó: tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que seus rebanhos estão por toda a terra. No verso 11 diz Satanás: entretanto estende a tua mão e fere o que ele tem, com certeza ele irá blasfemar de ti. Que coisa! Aqui nós temos algumas teses desafiadoras, uma espécie de desafio que Satanás propõe a Deus. A primeira tese que Satanás propõe a Deus, e vamos debater um pouco sobre isso hoje. Primeira tese que Satanás propõe a Deus, eu aprendo aqui. Primeiro, Deus dá sim riqueza para os seus filhos, tementes, sinceros, retos e que fogem do mal. Deus quer enriquecer você. Eu disse que Deus quer. Tem crente que pegou aquele texto da Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí tem que falar assim: não tem que buscar riqueza, a Bíblia mandou eu buscar o reino. A Bíblia não disse isso. A Bíblia diz: busque primeiro. E as demais coisas, que são riquezas, casas e etc., que os pagãos pedem, esse é o contexto, você recebe por acréscimo. Ele não diz que ele não vai te dar. Ele diz que quando você buscar o reino, ele vai acrescentar aquilo que o ímpio tanto pede na sua vida. É isso que está na Bíblia. Em segundo lugar, Deus dá sim, mas Ele pode nos provar tirando tudo de repente. Irmão, olha para mim, a teologia moderna não suporta algumas palavras bíblicas, como por exemplo, provação. Ela não gosta da palavra provação. A teologia do coach, quer dizer para você que eu não tenho nada contra a profissão coach, mas a teologia do coach, aquela que levanta o ego e a gente tem que matar depois, é aquela das reuniões de Rinodê, né? E eu até entendo que a teologia do coach tem que fazer isso com o empreendedor, ele tem que estar animado para fazer o seu trabalho, mas aqui é diferente. A teologia do coach não vai gostar desse tipo de mensagem, mas Paulo, visto pela teologia do coach, é um fracasso, porque ele morre pobre, velho e sem cabeça. Crente passa por luta, crente passa por prova, crente perde tudo que tem, vai ganhar em dobro depois, mas perde. Crente enterra seus mortos. A irmã disse aqui: perdi há alguns dias tal parente. Crente chora, crente sente dor, crente tem depressão, crente tem problema de vista, crente tem problemas sérios. Crente é traído. Meu Deus, pastor, crente passa por isso. Não te disseram, não? Eu pensei que você sabia. Pois deveria saber. Em terceiro lugar, o diabo está acusando Deus de suborno e Jó de subornado. Deus é a Odebrecht, Jó é o Lula. Deus compra, Jó é comprado. Olha o que ele diz assim: será, olha gente, a pergunta: será que Jó teme você sem segundas intenções? Sabe o que o diabo está dizendo? Você compra a fé das pessoas. As pessoas só te servem porque você tem cura para dar. As pessoas só te servem porque você prospera. Será que esse crente realmente é crente?
Será que ele é crente ou será que ele gosta de ficar vivendo testemunho atrás de testemunho? Quem não quer uma bênção, irmão? Mas será que nós estamos prontos para o dia mau, para o revés da vida? Analisa comigo isso. Olha o questionamento de Satanás diante de todos os anjos. Você, dizendo a Deus, você suborna Jó. Você encheu ele de bens, encheu ele de filhos, e vem aqui dizer para todos nós que Jó é temente? Vocês pararam para pensar? A acusação grave que Satanás está fazendo diante de todos os anjos. Você é um subornado. Como é que eu ensino a frase? Você é o Odebrecht. Você compra e Jó se vende. Satanás realmente acredita que não tem crente sincero. Satanás realmente acredita que todos nós aqui somos interesseiros. Ele acredita nisso, João. Satanás acredita que você nunca vai vir numa tenda de oração adorar a Deus. Satanás acredita que você apenas quer o que Deus tem, não quem Deus é. Está na cabeça dele. Satanás não crê que exista homens de um coração íntegro, sincero, de uma adoração genuína, verdadeira. Satanás acredita que o homem adora a Deus enquanto a conta está boa. Enquanto as coisas estão boas. Quando começa a ficar ruim, ele começa a faltar culto. Aí ele começa a dizer, eu sou a igreja. Não, eu cultuo em casa. Satanás acredita que todos os crentes são iguais. Que se Deus não tiver nada para oferecer para ele, ele não é um crente de verdade. Eu te pergunto, Satanás está com a razão, gente? Responda. Fale por você, Satanás está com a razão? Mas isso foi meio mole, hein? Ó, se até você duvida de você, Satanás está com a razão, gente? Bom, então vamos testar. Vamos fazer um teste. Pastor, isso aqui é campanha de fé, isso não vai matar a gente, não. Mas isso vai aumentar a sua fé, porque Jó era um homem de fé. Agora escute bem. Satanás está dizendo o seguinte: esse negócio de crente, esse negócio de adoração, é hipocrisia. Ninguém adora a Deus. Todo mundo é igual um filho que fica manipulando o pai. Minha filha, quando quer uma bonequinha, fala, papai, te amo, meu amor. Ó, pai, compra aquela Barbie que não faz careta, não pode ser feio, o cabelo tem que ser liso. Ela falou, deixa aí para mim. Aí meu filho falou, nossa, pai, ela está te manipulando. Eu falei, eu sei. O senhor vai comprar assim mesmo? Eu vou. Porque antes dela pedir, ela falou, papai, te amo, um beijo, está fazendo falta. Eu sei. Só que minha filha tem 4 anos de idade. Satanás acredita que todo crente é igual a essa criancinha de 4 anos de idade. Ele finge adorar. Ele finge cultuar. Mas quando as coisas estão ruins, ele se esfria com Deus. Agora, irmão, examine-se cada um a si mesmo. E veja qual é o nível de razão que Satanás tem acerca de nós. Bom, só pode responder essa pergunta quem já passou por momentos de muita dor e ainda assim ficou firme com Deus. Quem já quase perdeu um filho ou já perdeu um filho. Quem já quase perdeu um parente ou já perdeu um parente. Quem já perdeu tudo e teve que manter a fé até Deus dar tudo de novo. Quem já ficou doente, desenganado e o médico falou, não tem jeito, e aí foi curado. Ou quem está passando por isso. Quem nunca passou pelo dia mau, não tem como sondar o seu coração. Em quinto lugar, o diabo tem certeza do que ele está falando. Por isso ele diz, como um zombador. Notem que o tom de voz do diabo é zombar de Deus diante dos anjos do céu. Irmão, note os irmãos que é uma acusação muito grave. Será? O diabo é um teólogo liberal. Ele sempre começa com a dúvida. Ele chegou para Adão e Eva e disse, Deus disse mesmo assim. Eu vejo um cara muito cínico. Sabe, Satanás é uma vilã de novela.
Você consegue imaginar? Será que Jó realmente é temente a Deus? Observe que quando você está no seu melhor momento de vida cristã, vem o diabo e diz, será que esse jejum Deus aceitou? Ele quer pôr dúvida entre a sua relação com Deus e Deus. É uma acusação muito grave. No verso 12, quando Deus vê que ele está sendo acusado de corruptor, e Jó acusado de corrupto, Deus pode matar o diabo diante de todo o céu, mas ia dar razão para ele. Está vendo? Você é um ditador. O que Deus faz? Ele levanta um advogado. Deus está sendo acusado. Ele precisa de um advogado. Quem é o advogado de Deus ali? Responda. O próprio Jó. A situação é grave. Não é uma brincadeira. A provação de Jó está no meio de um conflito cósmico, de uma batalha espiritual épica, de uma batalha intelectual, mais uma, entre Satanás e todos os anjos. Provavelmente aconteceria outra rebelião. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz, foi um tempo, todos os anjos estão diante de Deus, veio também Satanás. Todos os anjos do universo e mais Satanás começa a inquirir esse questionamento. E agora Satanás propõe 3 desafios. Primeiro desafio, ninguém te ama. Ninguém te ama como ama o dinheiro. Ninguém te ama mais do que riquezas. Segundo desafio, ninguém te ama mais do que ama a sua família. Terceiro desafio, oh Deus, ninguém te ama mais do que ama a sua própria vida. Dentro da história de Jó, nós temos aqui essas 3 situações que Satanás propõe diante de todos os anjos. As pessoas te amam, mas não como amam o dinheiro. As pessoas te amam, mas não como amam a família. E mais, as pessoas te amam, mas não como ama a própria vida. Vamos ver isso, meus irmãos. Quem está comigo aí? Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está em tuas mãos. Tá bom, diabo, você está me acusando? Eu vou te provar que eu não sou corruptor e o adorador não é corrupto. Que Jó realmente tem uma adoração sincera. Diz a Bíblia que na mesma hora que Satanás saiu, ele tocou em Jó. Eu aprendo outra coisa aqui. Nós estamos de pé pela misericórdia de Deus. Deus nos guarda e nos cuida. Na mesma hora, a Bíblia diz, no mesmo instante que Satanás saiu de diante de Deus, a vida de Jó virou um caos. Você está assim, pé, irmão, pela graça de Deus. Você deveria levantar a mão para o céu e dizer, aqui eu estou porque Deus me sustentou. Então começamos a primeira tese. Ninguém te ama como ama o dinheiro. No versículo 13, sucedeu que um dia que os filhos e filhas comiam e bebiam junto na casa do seu irmão primogênito, veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas pastavam, e eis que deram sobre eles os sabeus, e tomaram-os aos moços, feriram a fio da espada, somente eu escapei para trazer a nova. Jó perdeu tudo na mesma hora. No verso 16, estando ainda ele falando, veio outro e disse, fogo do céu desceu e queimou as ovelhas e os moços os consumiu. Só escapei para trazer a nova. Que nova? Verso 17, estando um outro mensageiro ainda trazendo a má notícia, veio outro e disse, ordenando eu os banhos, os rebanhos, deram sobre os caldeus, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Você percebeu? Num prazo aí de 20 minutos, 3 notícias que fez Jó ficar pobre. O diabo, João, o diabo fez cair fogo do céu. Irmão, você está lidando contra o inimigo que tem poder de matar você estalando o dedo, mas ele não faz, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Mas tem mais. Aqui eu aprendo uma coisa poderosa. Tudo que você tem pode perder em alguns segundos. Segundo,
é a tremenda misericórdia de Deus para conosco, pois em algumas poucas horas Jó perdeu tudo. Terceiro, o diabo em algumas horas tirou toda a riqueza de Jó, inclusive fez descer fogo do céu. Imagina no meio do deserto chover fogo. Com isso, Satanás quer provar que ninguém ama a Deus como ama o dinheiro. Agora Satanás vai dar início à sua segunda tese. Ninguém te ama como ama a família. São 3 testes que nós passamos. Nossa prosperidade, nossa família e nossa saúde. Se você não é provado em uma, ou nos 3 ao mesmo tempo, sempre em uma dessas 3 coisas você é provado. Porque o que o diabo quer? Ele quer te provar essas 3 teses. Ele quer que você prove para Deus que você é hipócrita, que você só ama a Deus enquanto as coisas estão boas. E tem gente que as coisas estão boas e agora não tem mais tempo para Deus. Mas vamos continuar? Segundo, ninguém te ama como ama a sua família. Verso 18. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e filhas comendo e bebendo na casa do irmão primogênito, eis que sobreveio um grande vendaval da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Eis, você viu que o texto diz assim: enquanto aqueles outros mensageiros davam a notícia que Jó tinha ficado pobre, naquele momento, naquela mesma festa, a casa caiu em cima de todos. Jó fez 10 velórios em um dia. Jó não pôde chorar a perda da sua riqueza. Irmão, nós estamos falando uma coisa de um dia. 10 velórios em um dia. Com isso agora, o diabo espera que Jó vai blasfemar. Ninguém suporta tamanha dor. Ninguém te ama como ama o dinheiro. Ninguém te ama como ama a família. Mas no verso 20, vem a primeira resposta do crente reto, sincero e temente a Deus. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou em terra e adorou. O que Jó fez? Irmão, se você abrir a boca na hora da dor, não vai sair nada de bom. Qual é o nível da adoração desse homem de fé? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Cai por terra as 2 primeiras teses de Satanás. Existe crente sincero. Existe crente adorador, existe crente que sim, agradece a Deus pela cura, agradece a Deus pelos milagres, agradece a Deus pelos filhos, mas ele está de pé por causa de Deus. No meio das dores ele está de pé, no meio do câncer ele está de pé, perdeu família ele está de pé, sabe? Ele sabe que lá no céu ele vai encontrar os entes queridos, ele sabe que riqueza lá no céu é para pisar, ele sabe que a maior riqueza do crente é Cristo. Aleluia. Já começa a desmoronar a ideia de Satanás. Satanás não crê em adoração, porque ele era um adorador hipócrita. Então agora ele mede todo mundo porque ele é. Satanás não crê na sua fé. Satanás acredita que você busca a Deus como se Deus fosse um guru. Ou vai num pastor, como se o pastor fosse um guru. Nesse negócio dessas mensagens do Neymar, que é doidinha, eu fiquei doido com aquilo. Eu vi um negócio que me assustou. Vocês viram aquilo, gente? No meio daquelas conversas baixa, nojenta, no meio do nada, no meio de bundas e etc., veio uma palavra assim: está aqui um hino para você ouvir na sua hora da angústia. O Neymar tinha acabado de soltar um palavrão para mim e falou: amém, obrigado. E voltou a falar palavrão. Você viu que o mundo agora
vê igreja, vê cristianismo, vê hino como uma espécie só de acalentar a alma, como hino no centro espírita. Eu vou ali buscar uma graça. Eu vou ouvir um hino para acalmar a alma. Já estão misturando louvor com música secular. Perdeu-se a visão da santidade de Deus. Fui numa igreja recentemente, das 12 músicas, 5 eram secular. Não, é porque é bonito. Para o inferno. Satanás não crê em adoração sincera. Ele quer que crente é interesseiro, que crente é mesquinho. Ele não crê em conversão. Mas eu quero dizer para o diabo que aqui tem um crente sincero, aqui tem um povo adorador, aqui tem um povo de fé, aqui tem um povo que será curado. Mas se não for, bendito seja Deus, irá receber o milagre. Mas se não for, bendito seja o Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a casa cair, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus! Olha o verso 22. Verso 22. Diz a história. Depois de Jó fazer 10 velórios um dia. Quantos filhos ele tinha? Perdeu tudo. Perdeu toda a riqueza. Você lembra como é que o cara perde tudo em um dia? O diabo fez descer fogo do céu, irmão. Depois ele perder tudo num dia. Verso 22, o que você está lendo? Vai lá. Em tudo isso, Jó não pecou e nem acusou a Deus de falta alguma. Sabe o que eu estou vendo muitos crentes hoje? Por que você permitiu isso? Às vezes você não sabe, mas a sua fé está no centro de uma guerra intelectual cósmica entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. E não é a primeira vez que nós vemos isso na Bíblia. Quando Daniel começou a orar, o anjo disse, no primeiro dia da sua oração, eu saí para te levar a bênção, mas eu fui resistido em batalha. Irmão, você pensa que Deus está demorando, mas na realidade Ele está guerreando. Você pensa que Deus não está nem aí para você, mas Ele já enviou uma comitiva de anjos que estão lutando pelo seu milagre, lutando pela sua bênção. Fica calado, para de murmurar, escreva menos no Facebook. Se de uma irmã escreveu no Facebook, Senhor, fala comigo. Eu fui lá embaixo e falei, serva minha, vai orar. Eu não tenho Facebook, assinado o Senhor. Irmão, o que o Facebook pode fazer por você, irmão? Aquele diabo amanhece o dia falando, no que você está pensando? Fala assim, vai para o inferno, diabo. Facebook vai para o inferno, não é sua conta, no que eu estou pensando. Aí o crente já dorme mal e entrega o seu coração de bandeja no Facebook. Aí o diabo fala, era isso que eu queria saber como você estava hoje para eu te talhar mais o sangue, infernizar um pouco mais sua vida. Você entrega a sua alma de bandeja numa timeline. O que o outro crente pode fazer por você? O que o grupo do WhatsApp pode fazer, irmão? Tem um lugar chamado cruz. É para lá que você tem que levar a sua dor. É para lá que você tem que levar a sua doença. É para lá que você tem que levar seus piores momentos. É na cruz, porque é de lá que vem a cura. É de lá que vem o milagre. Não é murmurando para a mãe, para o pai, para o vizinho. Não é reclamando de Deus que a coisa vai mudar. É na cruz, ó cidadão. Você quer ver um homem que peca muito? Veja o tanto que ele fala. Não estou falando de quem está pregando, viu? Posso dizer uma coisa? Se você passar a agradecer em meio à dor, 70% do tempo da demora do seu milagre vai diminuir. Eu tenho base bíblica. O povo de Israel estava igual a caverna do dragão, aqueles bichinhos. Quando eles iam sair, faziam uma besteira e fechavam o portal. O povo de Israel estava quase chegando na bênção, murmurava, tinha que andar em círculo de novo. Tem gente que está assim, irmão. Tem gente que está desse jeito. Quando ele está chegando no milagre, abre a boca para falar de pastor. Abre a boca para falar de alguém. Abre a boca para reclamar de Deus. Ele não está pronto para viver o milagre. Quem está comigo aí? Agora perceba uma coisa, mesmo Jó perdendo tudo,
ele não muda o seu discurso diante de Deus. Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Levanta a mão. Você já mudou a sua fé diante de Deus? Seja honesto. Os crentes hoje são bipolar até do jeito que cantam. Eles começam cantando assim, ó. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Agora é a parte mais romântica. Abro mão dos prazeres e das minhas... Aí olha essa parte é poderosa. Abro mão das riquezas por ti. Aí ele termina assim, ó. Estou apaixonado. Lindo, né? Mas o mesmo que compôs isso, compôs depois. Restitui. O cara abriu mão e agora eu quero de volta, irmão. Pelo amor de Deus. Que gritaiada bipolar, meu Deus. Agora o diabo põe uma última tese. Vamos terminar isso agora. Essa é a mais cruel. Primeira tese. Ninguém te ama como ama a riqueza. Pastor, eu estou sem tempo porque Deus me deu um trabalho abençoado. Então agora eu não estou conseguindo ir na igreja. Irmãos, tudo que te separa de Deus, Deus vai tirar de você. Até a obra dele. Até a igreja. Se a igreja me separar de Deus, Deus tira você da igreja. Isso é para pastor, para todo mundo. Deus não divide com nada. Pois o cara fica assim, estou desempregado. Pois, irmão, esses dias eu falei, nega, você se lembra? Deus te pôs lá naquela mega corporação. Você passou a vir na igreja só na ceia. Então agora aguenta que você vai andar em círculo no deserto por um tempo. E fica firme. Você vai ter que provar para você mesmo que você não é um crente hipócrita. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que Deus te abençoe e ele venha depois para tirar você de Deus. Ei, foi Deus que te deu esse trabalho. Você não tem que ficar indo em culto. Orar você não tem tempo para isso não. Deus te deu isso, foi Deus que deu. Todo mundo repete isso. Olha, porque foi Deus que me deu isso. Mas o diabo não desiste. Uma das coisas que você vai aprender com o diabo, ele não desiste. Lá no deserto, quando Satanás tentava Jesus, diz a Bíblia, o deixou por pouco tempo. No caso de Jó, a mesma coisa. Diz a Bíblia no capítulo 2, verso 7. Agora Jó já está um tempo longo, pobre e sem filhos. Tempo longo. Então respondeu Satanás, capítulo 2, verso 4. Pele por pele, tudo quanto o homem dará pela sua vida. Estende a tua mão e toca nos ossos e na carne. Vamos ver se ele não vai blasfemar de ti. Sabe o que o diabo está dizendo? O cara aceita perder filho, o cara aceita perder família, mas ele vai fazer tudo para salvar a sua vida. Ninguém te ama como ama a sua própria vida. Agora a situação de Jó realmente fica deplorável. No verso 7 diz que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, lepra, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha e ficava raspando a ferida. O cara não só enterrou 10 filhos, não só perdeu, agora ele também está sem dormir de dores dia e noite. Agora o que o diabo faz? Agora sim ele vai blasfemar. E aí o que Satanás faz, gente? Nesse momento ele vai usar de tudo para fazer você questionar e blasfemar a Deus. Capítulo 2 e 9 ele usa a mulher. Capítulo 2 e 11 até o capítulo 36 os amigos. Veja que isso tudo tem a ver com a reputação de Deus. É o caráter de Deus que está em xeque aqui, amados. Então ele vai usar os amigos, ele vai usar a gente próxima, ele usou a mulher.
Mas Jó se coloca como advogado de Deus. Em todo o seu capítulo ele diz: Deus é, Deus é, Deus é. Ele nunca peca contra Deus. A reputação de Deus agora, e de todos os anjos, está na mão de Jó. Jó não pode blasfemar. Deus vela pela sua reputação. Diga amém. A reputação de Deus muitas vezes está ligada aos seus servos, e agora eu te provo. A Bíblia Sagrada diz que o servo de Deus não pode ter do que difamarem, ele tem que ser de boa índole. Olha o que diz a Bíblia aqui, vou te dizer, exemplo de Davi. Olha o que Natan disse a Davi: visto com que seu pecado destes motivo para que os inimigos do Senhor zombassem do Senhor, o seu filho vai morrer. Por que Davi perdeu o filho? Porque ele destruiu a reputação de Deus. O povo zombou de Deus por causa de Davi. Deixa eu te falar uma coisa: não brinque com o caráter de Deus, não brinque com a reputação de Deus. Se Deus falou que vai te dar uma bênção, não duvide, você está duvidando do caráter dele. Deus não mente, Deus não falha, ele é Deus. Não zombe do nome do Senhor, irmão. Não dê mau testemunho para que as pessoas zombem do seu Deus. Deus vela pela sua reputação. E agora vamos ver como que Jó responde a tudo isso. Quem aqui é de fé? Quem crê que essa noite muita coisa vai mudar na sua vida? Você está esperando um milagre? Talvez você precisava ouvir isso de Jó para o milagre vir. Senão você está andando em círculo. A resposta que Jó dá em meio à dor. No capítulo 3, do verso 1 ao 26, Jó reclama do dia que nasceu. No capítulo 9, do verso 1 a 35, Jó se divide entre adoração e pedir ao Senhor que cesse o sofrimento. Uma observação: no capítulo 9, 22, o Senhor consome o reto e o ímpio, e Jó não blasfema de Deus. Eu aprendo algumas coisas aqui. Não é pecado dizer: Senhor, está doendo. Não é pecado dizer: Senhor, estou machucado. Senhor, a dor é grande. Não é pecado chorar. Não é pecado falar: Senhor, me socorra. É pecado pôr na conta de Deus e pôr em xeque o caráter dele. Meu filho morreu por 5 minutos. Agora eu me esqueço o ano. Só sei que ele tinha 4 anos de idade. Foram 35 dias de lágrimas. No dia que meu filho tem uma parada cardiorrespiratória, eu estava pregando na Argentina. Subindo para pregar estava eu, 2007. Estava eu e o Cris Duran. 15 mil pessoas no estádio. Meu telefone tocou, o médico diz: volta, porque seu filho está morto. Eu desliguei o telefone. Eu estava em cacos. Eu não podia, não tinha como eu pregar. Eu acabei de ter uma notícia que estava sem meu filho, que tinha 4 anos. Eu vou pregar o quê, irmãos? Você sabia que as melhores músicas que temos são compostas em meio à dor e conquistas? O camarada teve um naufrágio. Perdeu a família toda no naufrágio. Um dia depois do naufrágio, Deus chama ele dentro do banheiro: vem aqui, que eu vou te dar uma canção. Essa canção é o seu consolo. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Quem sabe? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Todo mundo que entende esse tipo de cristianismo, sabe o que a Bíblia fala em Hebreus 6? Que Deus recompensa o adorador. Ele dá presente.
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e dá presente para quem o busca. Deus vai dar presente para você aqui hoje. Ele vai dar cura, Ele vai dar milagre, Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, meus irmãos. No capítulo 21, Jó não deixa de olhar para a prosperidade do ímpio. Jó questiona tudo, mas não questiona Deus. No capítulo 23:6, Jó reafirma sua confiança em Deus. No capítulo 27:2 e também 27, verso 2 ao 6, Jó envergonha o diabo naquilo que o Senhor mais amava nele, sua integridade. Mas a partir do capítulo 37, Deus faz 72 perguntas a Jó. Presta atenção. Jó faz uma pergunta a Deus: Senhor, por quê? Sabe como que Deus responde a pergunta de Jó? Com 72 perguntas. Deus fala assim: Jó, me responda essas perguntas e eu respondo a sua. Deus mostra a sua grandeza, Deus mostra a sua sabedoria, Deus mostra a Jó que Ele está no controle, Deus mostra a Jó que Ele está no centro do universo, Deus mostra a Jó que Ele está atento ao seu sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou concluir aqui agora. O nosso problema, e talvez foi o de Jó, mas Jó não questionou e não pecou, é que Deus constrói a nossa vida do lado do avesso. Pastor Márcio Valadão estava pregando num congresso nosso, no caso do pastor Luciano, chamado Casa de Zadok. E ele uma vez contou que viu a esposa dele confeccionando uma toalha, um tapete. E ele passou e olhou com aquele tapete tudo torto. Incomodou ele, ele passou e olhou de novo. E ele passou e olhou de novo. A mulher falou: o que foi, homem? Ele falou: amor, eu estou encucado. O que foi? Está feio o seu tapete, amor. Ela falou: como está feio? Amor, eu te amo, mas o tapete está tudo torto. Esse tapete está feio. Ele falou: amor, é porque você está olhando do lado do avesso. Como assim? Toda confecção é feita do lado do avesso. Espera aí, pegou o tapete e virou do lado certo. Tudo estava no seu devido lugar. Uma vez perguntaram para a mulher de Albert Einstein: você entende a teoria da relatividade? Ela disse: não entendo a teoria da relatividade, eu entendo o meu marido. Você não precisa entender o que Deus está fazendo, você tem que crer no caráter dele. Ele vai restituir o que você perdeu, Ele vai curar a sua dor. Essa dor não é para a morte, essa dor não vai acabar com você. Tudo que começa termina até a noite, até a noite. Então aguenta firme, fica de pé e fica firme, porque hoje pode ser o último dia da sua noite. Não murmure, não blasfeme, faça como Jó. Você não sabe se a sua causa é o centro de uma guerra cósmica, intelectual, como foi a de Daniel, como foi a de Jó. Não murmure de Deus, duvide de você, mas nunca duvide de Deus. Ele está construindo a sua vida. Coisas estão prestes a acontecer, irão acontecer na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Fique em pé no seu lugar.